O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Bom dia, irmãos. Privilégio muito grande estar aqui com vocês, falando sobre esse tema tão importante, sobre Gênesis 1 e 2, sobre os dois primeiros capítulos da nossa Bíblia. A gente tem percebido que, ultimamente, há uma dúvida. Cristãos têm interpretado de formas diferentes os primeiros dois capítulos da Palavra de Deus. E essa interpretação tem sido baseada em impressões que temos sobre o verso. Temos colocado a nossa cosmovisão, a nossa ciência, o que achamos sobre a palavra. Isso tem causado grandes problemas para a igreja como um todo. E é isso que eu queria discutir com vocês hoje, sobre como devemos ler Gênesis 1 e 2. À luz da nossa declaração de fé, à luz dos pais da nossa fé, os pais da igreja, e principalmente à luz da boa ciência. Será que devemos ler Gênesis 1 e 2 literalmente como fatos, com personagens históricos, eventos que realmente aconteceram, uma descrição fiel de fatos? Ou será que seriam alegorias? Uma descrição para pessoas que talvez não tivessem muito conhecimento sobre a ciência, não entenderiam exatamente como tudo aconteceu. Então, alegorias, alusões, teriam que ter sido feitas para que as pessoas pudessem entender. Essa é a grande discussão, é o que eu quero discutir com vocês hoje, à luz da ciência, à luz da filosofia, da boa teologia. Como interpretar corretamente Gênesis 1 e 2? E por que isso seria importante? Porque Gênesis 1 e 2 apresenta os fundamentos da nossa fé. Nos diz de onde viemos, como fomos feitos, o período de tempo que foi gasto, descreve a queda do homem, o pecado. Então, os alicerces da nossa fé estão estabelecidos em Gênesis 1 e 2. Talvez devesse incluir o Gênesis 3 também, talvez o livro todo de Gênesis. Então, nossa compreensão sobre Gênesis 1 e 2 vai dirigir a nossa teologia, a nossa compreensão sobre toda a Bíblia. Então é extremamente importante sabermos o que realmente Gênesis 1 e 2 fala. Será que é alegoria? Devemos interpretar a palavra ali? Colocar a nossa visão, a nossa interpretação? Ou será que são fatos que falam por si só? São palavras que têm que ser lidas, que têm que ser escutadas e que têm que ser entendidas, como essas palavras realmente dizem, o que o significado dessas palavras realmente carrega. É essa a nossa intenção. Então é extremamente importante nós discutirmos essa questão à luz da ciência, à luz da boa filosofia e à luz da boa teologia. Eu queria começar a defender a interpretação de que Gênesis 1 e 2 esses dois versículos, Gênesis 3 também, eles devem ser interpretados literalmente, falando sobre os pais da nossa fé. Lutero, Calvino, Wesley, a imensa maioria dos pais da nossa fé interpretaram Gênesis 1 e 2 literalmente. E os dias da criação como 6 dias literais. Nós vemos isso na história, quando a gente vai olhar o que é que os grandes pais da fé, da igreja, como é que eles viam Gênesis 1 e 2? Literal. Lutero, Calvino. Agostinho, dizem, não via a
palavra literalmente. Mas Agostinho, o que acontece com ele? Ele foi influenciado por uma filosofia grega. E na filosofia grega, os deuses não estavam limitados ao tempo. Então, alguns que interpretam a palavra de Gênesis 1 e 2 como dias figurativos, milhões e milhões de anos, eras, diz o seguinte: olha, Agostinho fez isso. Mas o que é que a interpretação de Agostinho nos diz? Ele não acreditava nos dias literais, mas ele achava que Deus tinha criado imediatamente, instantaneamente, influenciado pela filosofia grega. Então, se vamos olhar Gênesis 1 e 2 e 3, à luz dos pais da nossa fé, os pais da igreja, os grandes que interpretaram essa palavra, na sua maioria viam ali dias literais, 6 dias. Uma palavra digna de toda confiança, fatos, não boatos. Então esse é o primeiro ponto que eu queria levantar para vocês. Se você for olhar os grandes intérpretes da palavra, que conheciam o hebreu original, o que nós podemos falar? Fatos, não boatos. A interpretação corre exatamente como as palavras nos dizem. Um dos pilares da nossa fé, segundo a Reforma, é sola scriptura, somente a palavra. Lutero falou isso, a gente tem que voltar a ler a palavra como a palavra deve ser lida. Mas hoje nós estamos colocando outras autoridades acima da palavra, a ciência. Então hoje a gente fala assim, não é só a palavra, não é só a palavra que tem autoridade máxima, absoluta, inerrante, autoritária e suficiente. Hoje nós dizemos assim, não, nós temos que colocar a ciência do lado da Bíblia. Será que isso deveria ser feito? A ciência é o livro 67. Nós temos 66 livros da palavra e agora nós temos mais um, o livro da ciência. E aí se coloca a ciência ao mesmo nível da palavra. Ao contrário, nós vemos ainda um problema maior. Se coloca a ciência acima da palavra. Outro dia eu estava assistindo um podcast e o teólogo disse o seguinte: porque a Bíblia não tem ciência, não há verdade científica na Bíblia. Olha só, em 2 Pedro, quando diz assim, os elementos ardendo se desfarão, aquilo lá não é ciência, a Bíblia não está descrevendo uma explosão atômica, como não? Os gregos entendiam que o átomo era indivisível. Eu tenho uma palestra que queria que vocês assistissem, As Verdades Científicas da Bíblia. A Bíblia não é um livro de ciência, mas ela está repleta de verdades científicas. Verdades na química, na física, na biologia, no sanitarismo, verdades históricas, arqueologia bíblica. Então, eu queria que vocês assistissem, inclusive, recentemente, na Primeira Igreja Batista de Piracicaba, eu dei uma palestra sobre as verdades científicas da Bíblia. Mas por que nós queremos retirar a autoridade científica da Bíblia? Porque queremos transferir essa autoridade para a ciência de homens. E agora nós temos que utilizar a ciência para interpretar a palavra. Outro dia eu estava numa palestra e o palestrante disse o seguinte: porque nós não tínhamos a ciência para interpretar Gênesis. Agora nós temos a ciência da evolução, nós temos a ciência do Big Bang. Maldito o homem que confia no homem. Será que nós devemos, então, colocar a ciência acima da autoridade da palavra? Eu queria mencionar para vocês alguns casos. Eu sou um cientista. Eu acompanho a ciência é maravilhosa, mas a ciência é feita por homens falíveis. Então nós temos os embriões de Haeckel, por exemplo, que aparecem nos nossos livros de biologia como prova da evolução. Forjados. Os embriões não são como o livro apresenta.
Nós tivemos a fusão a frio, que foi anunciada alguns anos atrás como uma grande descoberta científica. O que aconteceu? Passaram-se alguns dias, uma fraude. O The Lancet lançou um artigo, 96 mil protocolos. Olha só, a droga não funciona. Foram investigar, o artigo foi retirado. Eu sou um cientista, conheço o artigo que foi publicado na Science, com dados produzidos durante a noite, falsos. Eu conheço esse artigo, não vou dizer qual é, mas ele está lá na Science. A ciência é maravilhosa, mas maldito o homem que confia no homem. Será que vamos colocar a ciência acima da autoridade da palavra? Não. A ciência é a cultura da dúvida. A ciência é a cultura da dúvida. A verdade que é estabelecida hoje, amanhã poderá ser mudada, restaurada, reformada. Então, à luz desse princípio, que somente a Escritura, a autoridade máxima, devemos ler a palavra e deixar que ela fale por si só. Fazer uma exegese do texto, a gente tem que voltar a fazer isso. Deixar que a palavra fale por si só. Deixar de colocar ciência dos homens para interpretar a palavra. Temos a ciência dos homens para interpretar a palavra. Por 200 anos, a geração espontânea foi considerado o grande paradigma científico sobre as nossas origens. Será que deveríamos, então, naquele tempo, ter reinterpretado a palavra à luz da geração espontânea? À luz da evolução? À luz do Big Bang? Então, Gênesis 1 e 2. Fatos ou alegorias? Como nós devemos ler a palavra? Tendo a certeza que é a autoridade máxima, inerrante, infalível. E nós devemos ler a palavra deixando a nossa ciência, a nossa filosofia, a nossa teologia em casa. A palavra tem que falar por si só. E quando nós lemos a palavra, a gente vê claramente que Deus, pelo poder da sua palavra, criou o homem, criou o universo, e os criou em 6 dias literais. Em 6 dias literais. Ah, mas Marcos, o Ion pode ser eras. Nós temos vários tratados. Eu tenho é um teólogo adventista, Hazel, escreveu um tratado magnífico, avaliando do ponto de vista do hebreu original, a palavra Ion. E não há como você não admitir que o Ion da Bíblia é dia literal. Ah, Marcos, mas falam assim, porque para Deus 1000 anos é um dia, e um dia, 1000 anos, 1000 anos, um dia 1000 anos, e 1000 anos um dia, para Deus. Esse versículo não tem nada a ver com os dias da criação. Apenas o autor está discutindo que Deus não está ligado ao tempo, Deus é atemporal e Deus é longânimo, misericordioso, Ele quer que todos se salvem, então Ele não demora. A demora de Deus para a segunda volta de Cristo, é isso que nós estamos discutindo nesse texto. E vários outros textos que são interpretados tentando acomodar a ideia de milhões e milhões de anos. Então há vários livros que já foram escritos que deixam claro que a interpretação literal de Gênesis 1 e 2 é que os dias são literais. Deus criou em 6 dias, 24 horas, rotação da terra. Por que nós devemos ler também, literalmente, Gênesis? E por que um cristão piedoso não pode aceitar os milhões e milhões de anos? Porque a nossa declaração de fé de Westminster diz assim também. No seu quarto capítulo diz lá, porque Deus criou em 6 dias. Então, se você é presbiteriano como eu, você tem que crer que foram 6 dias. A sua declaração de fé diz que foi em 6 dias. Então você não pode ser presbiteriano como eu e não crer em 6 dias.
Você está sendo contra a sua declaração de fé. Então você percebeu, não é? Por que nós devemos fazer uma leitura literal de Gênesis? Porque os pais da nossa fé fizeram essa leitura. Porque a palavra é autoridade máxima. Ela tem que falar por si só. Você não pode colocar ciência de homens para reinterpretá-la. Quem fez essa interpretação de alegoria estava baseado em filosofia de homens, a filosofia grega. Hoje interpretamos os dias da criação como milhões e milhões de anos porque queremos acomodar a nossa palavra à ciência de homens, à evolução Big Bang. Nós devemos também entender que os 6 dias da criação são dias literais, porque as evidências científicas assim nos mostram. As evidências científicas assim nos mostram. Hoje entendemos pela ciência que a vida foi criada pronta nesse planeta. Não foram milhões e milhões de anos de uma evolução lenta, gradual e sucessiva. Nós temos o design inteligente, a boa ciência que casa com a boa teologia, com a boa leitura de Gênesis, mostrando que fomos feitos prontos. Bilhões de anos demoraria para chegar até aqui. É o grande paradoxo. Como que a gente pode entender o universo e uma terra jovem, segundo descrito em Gênesis, quando a ciência nos mostra que demorariam bilhões e bilhões de anos para a luz dessas estrelas chegarem até aqui? Mas aí a gente se esquece que Einstein já mostrou que o tempo não é absoluto. O tempo não é absoluto, o espaço não é absoluto e a massa não é absoluta. O tempo passa em tempos diferentes, em velocidades diferentes. E há várias explicações bastante racionais, que conciliam, então, luz de estrela de 13,7 bilhões de anos, ou 13,642, como você tentar entender quando que essas estrelas e galáxias foram formadas, como a Terra e um universo jovem. Esse livro eu vou mostrar para vocês, A Física de Einstein, Jason Lisle. Ele diz o seguinte: quando você resolve as equações de Maxwell para a velocidade da luz, você tem uma equação que dita a velocidade da luz que chega na Terra, e uma outra equação que dita a velocidade da luz que se propaga da Terra. Se você usar o coeficiente epsilon de meio, como Einstein usou, a velocidade da luz que chega no planeta Terra e a velocidade da luz que se propaga do planeta Terra é a mesma. Mas se você usar um epsilon de 1, perfeitamente viável, racional, o que nós percebemos? Que a velocidade da luz que chega na Terra é instantânea.
E a velocidade da luz que se propaga do planeta Terra é meio da velocidade da luz que nós medimos. Ou seja, há uma possibilidade de que, quando as estrelas foram formadas, a luz que se propaga dessas estrelas e que chegou na Terra, chegou instantaneamente, segundo a física de Einstein, da relatividade. Então, o que pode acontecer? Uma possibilidade científica bastante razoável. Tudo que vemos no universo hoje está, de fato, acontecendo, porque a luz chega instantaneamente no planeta Terra. A física de Einstein nos mostra isso, que há, portanto, possibilidades científicas na boa ciência de conciliar um universo que aparenta ter 13,7 bilhões de anos com um universo jovem e uma Terra jovem. Há outras interpretações, por exemplo, Deus criou as estrelas e esticou o universo. Isaías fala sobre isso. Há 17 versículos na Bíblia dizendo que Deus esticou, expandiu, alargou o universo. E nessa expansão nós temos uma dilatação do tempo. Então, na relatividade de Einstein, podemos adaptar um universo antigo com uma Terra, uma luz de estrelas antiga com o universo e uma Terra jovem. Ah, mas aí você vai dizer, mas Marcos, já está provado pela evolução que a vida existe nesse planeta há milhões de anos, será? Outro dia, Mary Schwartzer, uma paleontóloga dos Estados Unidos, avaliando ossos de T-Rex, um que ela mandou buscar, por exemplo, e que cortaram, percebeu dentro desse osso do T-Rex tecido mole, células sanguíneas. O osso cheirava mal. Ela disse o seguinte: cheirava um cheiro de morte no meu laboratório. Foram analisar o material dentro do osso do T-Rex, o que encontraram? Proteínas intactas. E o pior, os aminoácidos que constituem essas proteínas, alguns são altamente instáveis, se decompõem em poucos dias, fora do corpo humano. E esses aminoácidos estavam intactos. E a Mary Schwartzer falou o seguinte: olha, sabe por que a gente nunca procurou tecido mole em osso de dinossauro? Porque a gente sabe que eles não poderiam, esse tecido mole não poderia sobreviver no meio ambiente por mais de 200 ou 300 anos. O que isso mostra? A vida parece que é muito jovem nesse planeta. Temos descoberto evidências e mais evidências de que a vida foi estabelecida nesse planeta há talvez milhares, não milhões, sequer bilhões de anos. Então nós devemos interpretar a Bíblia literalmente. Gênesis 1, 2 e 3, todo o livro de Gênesis, porque bate com a boa ciência. Não essa ciência preconceituosa do naturalismo filosófico, mas a boa ciência que nos diz que a vida foi estabelecida nesse planeta há poucos anos atrás. Milhares, não milhões, sequer bilhões. A boa ciência que diz que esse universo todo magnífico, talvez a gente esteja observando em tempo real. Aquela história, olha, a luz do sol demora 10 horas para chegar aqui. A gente está vendo uma explosão de supernova que ocorreu não sei quantos anos atrás. Talvez não seja verdade, talvez Deus fez o seu universo de uma forma que os seus habitantes aqui na Terra observassem em tempo real. Deus não quer nos enganar sequer no tempo. É incrível, não é? Então você deve interpretar a palavra literalmente, com a autoridade de Gênesis 1 e 2, porque bate com a boa ciência. Por que você não deve deixar que a ciência interprete Gênesis 1 e 2? Porque aí você vai colocar o seu preconceito, o seu pensamento, as suas opiniões. Eu acho que um exemplo bastante significativo disso é esse livro, O Mundo Perdido de Adão e Eva. Foi lançado há pouco tempo no Brasil. Muitas pessoas falaram: uau, que magnífico. O livro foi vendido com grande desconto.
Muitos compraram o livro e falaram: Marcos, está vendo? Seu herege, que teima em interpretar a palavra literalmente. Uma explicação bastante racional de que, na realidade, Gênesis 1 e 2 é alegoria. Eu não comprei o livro, eu pedi emprestado e eu fui ler. Gente, o livro confunde um relato técnico, fidedigno, inerrante, de um Deus Todo-Poderoso através da sua palavra, com interpretações de homem, inclusive confunde Gênesis 1 e 2 com o épico de esqueci o nome agora. Gilgamesh, se eu errei o nome, você me corrija. É um épico mitológico, é uma história que foi deturpada ao longo do tempo. O autor diz: eu acho que é assim, eu acho que foi assim, eu acho que foi assim, eu acho que foi assim. Um despropósito. E no final ele explica por que ele fez isso. Eu li as conclusões, ele fala o seguinte: olha, o que é que você faria se seu filho chegasse, depois que ele entrou numa universidade, depois que ele fez o curso de biologia, depois que ele fez o curso de física e falasse: pai, agora eu creio na evolução e eu creio no Big Bang. Você o poria para fora de casa, deserdaria? Ele disse: não, olha só, agora através desse livro você pode casar a ciência que ele aprendeu na universidade com a palavra. Gente, é assim que a gente deve fazer? Não, se o seu filho chegar na sua casa e falar: olha, pai, passei a acreditar na evolução, você tem que dizer o seguinte: puxa a orelha, fala, repreenda seu filho, fala: filho, um pouco de ciência te afasta de Deus, muito te aproxima, é a ciência de homens, preconceituosa, filho. Ai, pai, eu aprendi que o universo tem milhões e milhões de anos, será que o Ion não são eras? Não, filho, é dia literal, filho. A gente não deve ganhar os nossos filhos ensinando-os a se conformar com ciência de homens, a sentar na roda dos escarnecedores. Se seu filho chegasse para você e falasse assim: pai, eu sou homossexual, o que você faria? Você percebeu o problema? Quando a gente acomoda a palavra, a ciência de homens, você tem que reinterpretar Gênesis e colocar a sua opinião, colocar milhões e milhões de anos lá. O mundo perdido tem que fazer analogias com mitologias. E tem que dizer: talvez não, veja só, a história foi contada porque as pessoas não tinham capacidade de entender. E agora a ciência está com autoridade sobre a palavra. E agora a gente vai acomodar, vai atualizar, vai reinterpretar Gênesis 1 e 2. Péssima ciência, com péssima filosofia, com péssima teologia. Então você percebeu? O que é que nós devemos fazer com Gênesis 1 e 2? Ali estão estabelecidos os fundamentos da nossa fé. Ali está estabelecido que Deus criou. Outro dia eu estava numa palestra e o palestrante disse o seguinte: porque Deus usou um processo. Não usou um processo? E eu descobri na evolução o processo que Deus usou. Eu descobri no Big Bang o processo que Deus usou. Lenta, gradual e sucessivamente foi formando o universo através de forças naturais. Aí eu sentado disse o seguinte: rapaz, mas eu já descobri há muito tempo o processo que Deus usou. A Bíblia fala claramente: o poder da sua palavra. Não há outro processo. Deus falou e se fez. Haja luz e houve luz. Haja vida e houve vida. O processo que Deus usou foi o poder da sua palavra. Em Êxodo 20, 11, diz assim: porque em 6 dias criou Deus os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou. Mas no 7º dia descansou. Quando a gente vai analisar o texto original em hebraico, os céus e a terra, diz o seguinte, são os dois extremos. A Bíblia não tinha uma palavra para o universo, mas então o escritor no hebraico original disse o seguinte:
Os céus e a terra, é tudo. Ao colocar os dois extremos, ele falou o seguinte: olha, gente, é tudo. Se eu estou esquecendo alguma coisa, ou se eu não sei que alguma coisa existe, coloca aí. Porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há. A Bíblia é muito clara. Quando Jesus chega no sepulcro, Lázaro está morto há 4 dias, cheira mal. E aí Jesus fala: Lázaro, sai para fora. O poder da palavra de Deus. Foi esse o poder, foi esse o processo, foi esse o mecanismo que Deus usou para criar o universo e a vida. Haja vida e houve vida. Haja luz e houve luz. Um universo que se criou e a luz chegou instantaneamente na Terra. Olha que grande Deus que nós cremos. Ele diz: criei o astro maior para governar a noite, o astro maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E assim se fez, instantaneamente, a luz chegando nesse planeta. Então devemos analisar e interpretar Gênesis 1 e 2 à luz do poder do nosso grande Deus. Um poder que se expressa na sua palavra. Ele fala e as coisas acontecem. Devemos interpretar Gênesis 1 e 2 à luz dos pais da nossa fé. Calvino, Lutero, Wesley, que conheciam a palavra, conheciam o hebraico original, e interpretaram em 6 dias. Devemos interpretar a palavra à luz da boa ciência, a boa ciência do design inteligente, que nos diz hoje claramente que fomos feitos prontos, ao nível de família. Canino sempre foi canino, felino sempre foi felino. Homem sempre foi homem, chimpanzé sempre foi chimpanzé. Outro dia eu estava numa palestra e ele disse o seguinte: porque Deus escolheu um hominídeo e soprou nele o fôlego da vida, que evoluiu em chimpanzés e humanos. Que Deus é esse? E que ciência é essa? Porque hoje nós já sabemos que não há parentesco algum entre homens e chimpanzés. Somos muito mais do que 1% diferente no código genético. As estimativas mais recentes mostram de 4 a 44% de diferença, um Big Bang evolutivo. Nós somos 80% diferentes em proteínas, nós somos 100% diferentes no nosso cromossomo Y. A nossa fala e o nosso raciocínio excedem em ordens de grandeza os chimpanzés. O registro fóssil está totalmente vazio de formas transicionais. O Homo naledi, o mais recente, foram fazer a datação com carbono 14, ele é 10 vezes mais recente do que deveria ser. Então esquece, irmão, o chimpa não é teu humano. Como agora vamos colocar uma ciência falida, dados falidos, com evidências falidas, para moldar a interpretação de Gênesis? Vão achar que Deus soprou o seu fôlego num macacoide qualquer que evoluiu em chimpanzés e humanos. Péssima leitura. Exegese, a nossa percepção do que seria boa ciência utilizada para interpretar a palavra. A palavra tem que falar por si só. Então eu vou encerrar aqui, não é? Deixando essa mensagem para todos vocês na escola bíblica dominical. Quando a ciência de homens preconceituosos, falíveis, errantes, confrontar com a Bíblia, fique com a palavra de Deus. Por quê? Porque a história tem nos mostrado que a palavra permanece e a ciência muda, cai, é reformada. Quando tentarem colocar a ciência como autoridade na interpretação da palavra, diga: quem interpreta a palavra é o Espírito Santo de Deus. Amém?
Eu quero lê-la, deixando a minha subjetividade científica, teológica e filosófica em casa, que ela fale por si só e que o Espírito Santo de Deus me ajude a entendê-la. A única fonte de autoridade para interpretar a palavra é o Espírito Santo de Deus, não é a ciência de homens. A Bíblia é inerrante, absoluta, suficiente, autoridade máxima. Duvidamos por muito tempo do que 6 dias literais, 6.000 anos, Marcos, 6.000 anos, 6.000 anos. Fomos olhar o topo das montanhas, resto de animais marinhos, então parece que uma grande catástrofe levantou o fundo dos mares e transformou em montanhas. Olha só, a gente vai olhar os continentes, eles se encaixam. Parece que essa separação, essa deriva continental ocorreu há poucos anos atrás, talvez de uma grande catástrofe, num dilúvio global, não foi local. Então nós percebemos claramente que a leitura de Gênesis para um cristão piedoso tem que ser literal, são fatos, não são alegorias. Fatos que se comprovam na boa ciência, na ciência mais recente do design inteligente, na ciência que deixou a evolução darwiniana para trás e avança hoje claramente a favor da interpretação que fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência. Não há conflito algum entre a boa ciência e a boa teologia. Não há aquela ciência de homens preconceituosos, aquele naturalismo filosófico, que nos fez abandonar o Gênesis literal, que nos fez achar que Adão e Eva estariam num mundo ilusório, perdido. Adão e Eva literais habitaram esse planeta, porque por um homem entrou o pecado no mundo. E por esse pecado a morte. Se você quer reinterpretar Gênesis ao longo de milhões e milhões de anos, o Discovery Institute lançou um livro, Evolução Teística. E nesse livro tem uma crítica filosófica, teológica e científica sobre os milhões e milhões de anos, esse compromisso espúrio que fizemos com a evolução, com o Big Bang naturalista. Não faça isso. Interprete a palavra à luz da palavra. Use o Espírito Santo como o seu único ajudador. E ao seguir um Gênesis literal, fique com a boa teologia dos pais da nossa fé. Muito obrigado.